1. A única coisa. Viva como um selo postal. Cole-se num único objetivo até alcançá-lo. Josh Billings. Em 7 de junho de 1991, a Terra tremeu durante 112 minutos. Não tremeu na verdade, mas para mim foi como se tivesse tremido. Eu estava assistindo à comédia do momento, Amigos Sempre Amigos, e as risadas da plateia chacoalhavam e agitavam o cinema. Considerado um dos filmes mais divertidos de todos os tempos, ele oferecia também doses inesperadas de sabedoria e compreensão. Numa cena memorável, Curly, o cowboy resoluto interpretado pelo finado Jack Palance, e o inexperiente Mitch, interpretado por Billy Crystal, deixam o grupo para procurar animais desgarrados do bando. Embora tivessem passado boa parte do filme em conflito, cavalgando juntos, eles finalmente conseguem estabelecer uma conexão durante uma conversa sobre a vida. Subitamente, Curly faz seu cavalo parar e se vira sobre a sela para olhar Mitch. Curly: sabe qual é o segredo da vida? Mitch: não. Qual é? Curly: isto. Ele mostra um dedo. Mitch: seu dedo? Curly: uma coisa. Uma única coisa. Concentre-se nisso e o resto não vale mais nada. Mitch: que ótimo. Mas que única coisa é essa? Curly: isso é o que você precisa descobrir. Da boca de um personagem fictício, chega a nossos ouvidos o segredo do sucesso. Se os roteiristas o conheciam ou se trombaram na ideia sem querer, o fato é que escreveram a mais pura verdade. Uma única coisa é o melhor caminho para você conseguir o que quer. Eu não entendi a ideia muito bem até algum tempo depois. Vivi experiências de sucesso no passado, mas tive de dar com a cara na parede para começar a conectar meus resultados com o caminho que segui. Em menos de uma década, construímos uma companhia de sucesso com ambições nacionais e internacionais. Mas de repente, as coisas pararam de funcionar. Apesar de toda a dedicação e o trabalho duro, minha vida virou uma bagunça, e eu sentia como se tudo ruísse ao meu redor. Eu estava falhando. Alguma coisa tinha que ceder. Eu me sentia como se tivesse encontrado a ponta de uma pequena corda, que lembrava assustadoramente uma forca, e procurei ajuda, encontrando-a na figura de um coach. Expliquei-lhe toda a minha situação e falei dos desafios que vinha enfrentando, tanto pessoal quanto profissionalmente. Revisitamos meus objetivos e a trajetória que queria para minha vida. Com todos os problemas em mãos, ele se pôs a procurar respostas, dedicado a uma pesquisa extensa. Quando nos encontramos de novo, ele trouxe meu gráfico organizacional, essencialmente a companhia inteira vista de cima, e colocou-o na parede. Nossa discussão começou com uma pergunta simples. Você sabe o que fazer para mudar essa situação? Eu não fazia ideia. Ele disse que eu precisava fazer apenas uma coisa. Havia identificado 14 cargos que precisavam de novos talentos e acreditava que com gente nova nesses pontos-chave, a empresa, meu trabalho e minha vida passariam por uma mudança radical e para melhor. Fiquei chocado e deixei claro que eu imaginava que precisaria de muito mais que isso. Ele disse: não, Jesus precisou de 12, mas você vai precisar de 14. Foi um momento transformador. Eu jamais poderia imaginar como tão pouco poderia mudar tanta coisa. Ficou óbvio que, por mais focado que eu estivesse, não estava focado o suficiente. Encontrar 14 pessoas era, sem dúvida, a coisa mais importante que eu podia fazer. Então, com base nessa reunião, tomei uma grande decisão. Demiti a mim mesmo. Deixei de ser CEO e tornei a busca por essas 14 pessoas o meu foco principal. Dessa vez, a Terra tremeu de verdade. Em 3 anos, entramos num período de crescimento sustentável médio anual de 40%, que durou quase uma década. Passamos de ator regional para competidor internacional. Obtivemos sucesso extraordinário e nunca olhamos para trás. Ao longo do tempo, conforme o sucesso gerava ainda mais sucesso, aconteceu outra coisa. Emergiu o idioma da única coisa. Depois de ter encontrado os 14 profissionais, comecei a trabalhar com os funcionários top para construir suas carreiras e seus negócios. Por força do hábito, eu terminava as conversas de coaching com uma recapitulação do punhado de coisas que havíamos combinado que eles cumpririam até a sessão seguinte. Infelizmente, muitos realizavam boa parte das tarefas, mas não necessariamente a mais importante. Menos resultados, mais frustração. Então, numa tentativa de ajudá-los a obter êxito, comecei a encurtar a lista. Você podia fazer apenas 3 coisas esta semana. Que tal fazer só 2 coisas esta semana? Finalmente, por desespero, fui o mais simples que pude e perguntei: qual é a única coisa que você pode fazer esta semana de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? E a coisa mais incrível aconteceu. Os resultados foram estratosféricos. Depois dessas experiências, revisei meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Quando obtive grande sucesso, eu havia focado minha concentração em uma única coisa, e quando meu sucesso vacilou, meu foco havia feito o mesmo. E assim se fez a luz. Ser mais simples. Se todo mundo tem o mesmo número de horas num dia, por que algumas pessoas parecem conseguir fazer muito mais do que outras? Como fazem mais? Alcançam mais? Ganham mais? Têm mais? Se o tempo é a moeda das conquistas, então por que alguns são capazes de engordar seus cofres com mais notas que outros? A resposta está no fato de que o núcleo de sua abordagem é justamente atingir o núcleo das coisas. Essas pessoas focam no mais simples. Quando você quiser a melhor chance de obter êxito em qualquer coisa que deseja, o caminho a seguir é sempre o mesmo. Seja simples. Ser simples é ignorar todas as coisas que você poderia fazer, preocupando-se com o que deve fazer. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e descobrir as coisas que são mais importantes. É conectar com mais vigor o que você faz com o que você quer. É compreender que resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico você pode tornar seu foco. O jeito de extrair o melhor de seu trabalho e de sua vida é ser o mais simples possível. A maioria das pessoas pensa apenas no oposto disso.
Pensam que sucesso grandioso consome tempo e é complicado. Como resultado, seus calendários e suas listas de afazeres acabam abarrotados e esmagadores. O sucesso começa a aparecer fora de alcance, então elas passam a contentar-se com menos. Sem saberem que o sucesso maior vem quando fazem poucas coisas da melhor forma possível, perdem-se tentando fazer demais e, no fim das contas, realizam de menos. Com o tempo, reduzem suas expectativas, abandonam seus sonhos e permitem que suas vidas fiquem simples. Esse é o jeito errado de ser simples. Você tem quantia limitada de tempo e energia. Portanto, quando se espalha, acaba disperso demais. Quer que suas conquistas somem, mas na verdade isso demanda subtração, não adição. É preciso fazer menos coisas para obter mais efeito, em vez de fazer mais coisas com efeitos colaterais. O problema em tentar fazer demais é que, ainda que funcione, acrescentar mais a seu trabalho e sua vida, sem cortar nada, traz muitos problemas. Prazos não cumpridos, resultados decepcionantes, muito estresse, tédio, menos sono, má alimentação, nada de exercício e a perda de momentos com a família e os amigos. Tudo em nome de correr atrás de uma coisa que é mais fácil de conseguir do que você imagina. Ser simples é um caminho fácil de seguir em busca de resultados extraordinários e dá certo. Dá certo o tempo todo, em qualquer lugar e com qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito: levar você direto ao seu objetivo. Quando você deixa tudo o mais simples possível, foca em uma única coisa. E a ideia é essa. 2. O efeito dominó. Toda grande mudança começa como dominós em queda. B.J. Thornton. Em Leeuwarden, na Noruega, no dia do dominó, 13 de novembro de 2009, a Weyers Domino Productions coordenou a queda de dominó que bateu o recorde de maior do mundo, alinhando mais de 4.491.863 peças numa estrutura estonteante. Nesse evento, uma única delas colocou em movimento uma queda de dominós que deflagrou cumulativamente mais de 94 mil joules de energia, quantia gasta por um homem de porte médio para executar 545 flexões de braço. Cada dominó em pé representa uma pequena porção de energia potencial. Quanto mais são alinhados, mais energia potencial é acumulada. Alinhe o bastante, e com um simples toque, você pode iniciar uma reação em cadeia de poder surpreendente. E a Weyers Domino Productions comprovou o fato. Quando uma única coisa, a coisa certa, é posta em movimento, pode tombar muitas outras. E tem mais. Em 1983, Lord Whitehead escreveu no American Journal of Physics que havia descoberto que dominós em queda poderiam não somente tombar muitas coisas, mas também tombar coisas grandes. Ele descreveu como um único dominó é capaz de derrubar outro dominó 50% maior. Compreende a ideia? Uma peça de dominó pode não somente derrubar outras iguais a ela, mas também outros objetos que são sucessivamente maiores. Em 2001, um físico do San Francisco Exploratorium reproduziu o experimento de Whitehead, criando 8 dominós de compensado, cada qual 50% maior do que o anterior. O primeiro tinha apenas 5 centímetros, o último, quase 1 metro de altura. A queda de dominós resultante começou com um toque gentil e terminou rapidamente com um baque muito alto. Imagine o que aconteceria se a progressão continuasse sem parar. Se uma queda de dominós é uma progressão linear, a de Whitehead seria descrita como uma progressão geométrica. O resultado poderia desafiar a imaginação. O 10º dominó teria quase a mesma altura de Peyton Manning, jogador de futebol americano. Lá pelo 18º, você veria uma peça de dominó capaz de rivalizar com a Torre de Pisa. O 23º dominó seria bem maior que a Torre Eiffel, e o 31º quase 1000 metros mais alto que o Monte Everest. O 57º cobriria praticamente a distância entre a Terra e a Lua. Conseguir resultados extraordinários. Então, quando pensar em sucesso, viaje para a Lua. É possível alcançá-la, se você estabelecer prioridades e empregar toda a sua energia para realizar a coisa mais importante. Conseguir resultados extraordinários resume-se a criar um efeito dominó em sua vida. Não há muito o que inventar quando o assunto é tombar dominós. Você os alinha e empurra o primeiro. Na vida real, no entanto, é um pouco mais complicado. O desafio reside no fato de que a vida não alinha tudo para a gente dizendo: é aqui que você deve começar. Pessoas muito bem-sucedidas sabem disso. Então, diariamente, elas alinham suas prioridades mais uma vez, encontram o primeiro dominó e sentam a mão nele até cair. Por que essa estratégia funciona? Porque sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo. O que começa linear se torna geométrico. Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, elas se somam e o potencial geométrico do sucesso é deflagrado. O efeito dominó se aplica em larga escala, como em seu emprego ou em seu negócio, mas se aplica também ao menor dos momentos, no dia a dia, quando você está tentando decidir o que fazer em seguida. Sucesso é construído sobre sucesso, e conforme isso acontece, cada vez mais você segue em direção ao maior sucesso possível. Quando você vê alguém que tem muito conhecimento, essa pessoa aprendeu com o tempo. Quando vê alguém que tem mais habilidades, ela as aperfeiçoou com o tempo. Quando vê alguém que fez muita coisa, tudo foi feito com o tempo. Quando vê alguém que tem muito dinheiro, este foi ganho com o tempo. A chave está no tempo. O sucesso é construído sequencialmente, uma única coisa por vez. 3. O sucesso deixa pistas. Aqueles que se concentram em apenas uma única coisa são os que avançam neste mundo. Og Mandino. Provas da única coisa estão em todo canto. Preste atenção e você sempre as encontrará. Um produto, um serviço. Empresas de sucesso extraordinário sempre têm um produto ou serviço pelo qual são mais conhecidas ou que lhes rende mais dinheiro. O Coronel Sanders começou a KFC com uma única receita secreta de frango. A Adolf Coors Company cresceu 1.500% de 1947 a 1967 com um único produto numa única cervejaria. Os microprocessadores geram a maior parte da receita líquida da Intel. E a Starbucks?
Acho que essa você sabe. A lista de negócios que alcançaram resultados extraordinários por meio do poder da única coisa não tem fim. Às vezes o que é feito ou entregue é também o que é vendido, às vezes não. Veja o Google. A única coisa deles é a pesquisa, que torna a propaganda, sua fonte-chave de receita, possível. E quanto a Star Wars? Sua única coisa são os filmes ou o merchandise. Se você chutou o merchandise, acertou e errou. A receita de brinquedos recentemente ultrapassou os 10 bilhões de dólares, enquanto a receita de bilheteria mundial dos 6 filmes principais totalizou menos da metade, 4,3 bilhões de dólares. Porém, do meu ponto de vista, os filmes são a única coisa, porque tornam os brinquedos e os produtos possíveis. A resposta nem sempre é óbvia, mas isso não torna sua procura menos importante. Inovações tecnológicas, mudanças culturais e forças competitivas em geral ditam a evolução ou a transformação da única coisa de um certo negócio. As empresas mais bem-sucedidas sabem disso e estão sempre perguntando: qual é a única coisa? A Apple merece um estudo por criar um ambiente no qual uma única coisa extraordinária pode existir enquanto transita para outra única coisa extraordinária. De 1998 a 2012, a única coisa da Apple passou de Macs para iMacs, para iTunes, para iPods, para iPhones, com o iPad buscando a pole position na frente da linha de produção. Sempre que um novo aparelho de ouro entrava embaixo dos holofotes, os demais produtos não eram descontinuados nem relegados ao saldão. Essas linhas, além de outras, continuaram a ser refinadas enquanto a única coisa do momento criava um bem documentado efeito de prestígio, fazendo mais propício para o usuário querer adotar a família toda de produtos da Apple. Quando você entende a ideia da única coisa, começa a enxergar o mundo dos negócios de outra maneira. Se hoje sua empresa não sabe qual é a única coisa dela, então a única coisa dela é ir procurá-la. Uma pessoa. Pode haver apenas uma única coisa mais importante. Muitas coisas podem ser importantes, mas apenas uma pode ser a mais importante. Ross Garber. A única coisa é um tema dominante que se mostra de diversas formas. Pegue o conceito, aplique-o a pessoas e você verá que uma só delas pode fazer toda a diferença. No primeiro ano do colegial, Walt Disney cursou aulas à noite no Chicago Art Institute e tornou-se o cartunista do jornal da escola. Depois de formado, quis continuar cartunista de jornal, mas como não conseguia emprego, seu irmão Roy, executivo e bancário, arrumou trabalho para ele num estúdio de arte. Foi lá que ele aprendeu animação e começou a criar desenhos animados. Na juventude de Walt, sua pessoa única foi Roy. Para Sam Walton, muito cedo, foi L.S. Robson, seu sogro, quem lhe emprestou os $20 mil de que ele precisava para começar seu comércio varejista, uma franquia da loja Ben Franklin. Depois, quando Sam abria sua primeira Walmart, Robson pagou secretamente $20 mil a um proprietário de terras para realizar uma expansão crucial. Albert Einstein teve Max Talmud, seu primeiro mentor. Foi Max quem apresentou o menino Einstein, então com 10 anos de idade, a texto-chave de matemática, ciências e filosofia. Max fez uma refeição por semana com a família Einstein durante 6 anos, enquanto orientava o jovem Albert. Ninguém se faz sozinho. Oprah Winfrey dá crédito ao pai e ao tempo que passou com ele e a esposa por lhe salvar a vida. Ela disse a Jill Nelson, da The Washington Post Magazine: se eu não tivesse sido enviada para o meu pai, teria seguido outro caminho. Profissionalmente, tudo começou com Jeffrey D. Jacobs, o advogado, agente, manager e conselheiro financeiro, que quando Oprah procurava orientação para um contrato de emprego, persuadiu a apresentadora a fundar sua própria companhia, em vez de ser simplesmente um talento a ser contratado. Nascia a Harpo Productions Inc. O mundo conhece bem a influência que John Lennon e Paul McCartney exerciam sobre o sucesso das composições um do outro, mas no estúdio de gravação havia George Martin. Considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos, George foi constantemente mencionado como o quinto Beatle por seu extenso envolvimento nos discos da banda. A expertise musical de Martin ajudou a preencher os vazios entre o talento cru dos Beatles e o som que queriam alcançar. Boa parte dos arranjos de orquestra e de instrumentos, bem como diversas gravações de teclado dos primeiros discos, foi escrita e executada por Martin em colaboração com o grupo. Todo mundo tem uma única pessoa, que significa muito ou foi a primeira a influenciar, treinar ou conduzir. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Ninguém. Uma paixão. Uma habilidade. Você tem que pensar numa coisa. Persiga essa coisa que escolheu. General George S. Patton. O sucesso demanda unidade de propósito. Vince Lombardi. Veja os bastidores de qualquer história de sucesso extraordinário e a única coisa está sempre lá. Ela aparece na vida de qualquer negócio de sucesso e na vida profissional de qualquer pessoa de sucesso. Também aparece em torno de paixões pessoais e habilidades. Todos nós as temos, mas quem alcança sucesso extraordinário tem sempre uma paixão intensa ou uma habilidade que se destaca, definindo-o ou motivando-o mais do que qualquer outra coisa. Em geral, a fronteira que separa paixão de habilidade pode ser vaga porque as duas estão quase sempre conectadas. Pat Matthews, um dos maiores pintores expressionistas dos Estados Unidos, diz que transformou sua paixão pela pintura em habilidade e depois em profissão, basicamente fazendo uma pintura por dia. Angelo Amorico, o guia de turismo de maior sucesso da Itália, diz que desenvolveu suas habilidades e finalmente seu negócio a partir de sua paixão única pelo país e um profundo desejo de compartilhá-lo com os outros. Esse é o roteiro das histórias de sucesso extraordinário. Paixão por algo leva a um tempo desproporcional de prática e treinamento. Esse tempo gasto acaba traduzido em habilidade e quando a habilidade é desenvolvida, os resultados são melhores. Melhores resultados geralmente levam a mais divertimento e mais paixão e mais tempo são investidos. Pode ser um círculo virtuoso que leva a resultados incríveis. A paixão única de Gilbert Duaboni é correr. Gilbert é um corredor de longa distância norte-americano, nascido em Songa, Burundi, e foi o amor antigo pela corrida que o ajudou a vencer o Campeonato Nacional de Burundi nos 400 e nos 800 metros masculinos, na época em que estava ainda no ensino médio.
Essa paixão ajudou a salvar sua vida. Em 21 de outubro de 1993, membros da tribo Hutu invadiram a escola de Gilbert e capturaram alunos da tribo Tutsi. Os que não foram imediatamente mortos sofreram espancamentos e foram queimados vivos num prédio vizinho. Depois de 9 horas enterrado embaixo dos corpos queimados, Gilbert conseguiu escapar e fugiu correndo dos captores até estar a salvo no hospital da região. Foi o único sobrevivente. Vivendo no Texas, Estados Unidos, ele continuou competindo, afiando suas habilidades. Recrutado pela Universidade Cristã de Abilene, Gilbert foi premiado 6 vezes com o All-American Honor. Concluídos os estudos, ele se mudou para Austin e, pelo que todos dizem, é o treinador mais famoso da cidade. Para cavar poços de água em Burundi, ele cofundou a Fundação Gazelle, cujo principal captador de recursos é, adivinhe, a Run for the Water, corrida patrocinada que acontece nas ruas de Austin. Dá para ver como o tema corre ao longo de toda a vida de Gilbert. De competidor a sobrevivente, da escola à carreira e à caridade, a paixão de Gilbert Tuabone pela corrida tornou-se uma habilidade que levou à profissão, que por sua vez gerou a oportunidade de fazer algo em retorno. O sorriso com que ele recebe colegas corredores nas pistas que circundam o lago Lady Bird, em Austin, simboliza como uma única paixão pode virar uma habilidade, juntos acionando e definindo uma vida extraordinária. A única coisa aparece várias vezes na vida de quem tem sucesso porque é uma verdade fundamental. Apareceu para mim, e se você deixar, vai aparecer para você também. Aplicar a única coisa em seu trabalho e na sua vida é o mais simples e o mais inteligente que você pode fazer para se propagar em direção ao sucesso que deseja ter. Uma vida. Se eu tivesse que escolher apenas um exemplo de alguém que dominou a única coisa para construir uma vida extraordinária, teria de ser o executivo norte-americano Bill Gates. A paixão única de Bill no ensino médio era a computação, que o levou a desenvolver uma habilidade: programação de computadores. Nos tempos do colégio, conheceu uma pessoa, Paul Allen, que lhe deu o primeiro emprego e tornou-se seu parceiro para fundar a Microsoft. Isso aconteceu como resultado de uma carta enviada a uma pessoa, Ed Roberts, que mudou as vidas deles ao dar-lhes a chance de escrever o código de um computador, o Altair 8800, e eles só precisaram de uma única chance. A Microsoft começou sua vida para fazer uma única coisa: desenvolver e vender interpretadores BASIC para o Altair 8800, o que acabou por transformar Bill Gates no homem mais rico do mundo durante 15 anos corridos. Quando se aposentou da Microsoft, Bill escolheu uma pessoa para substituí-lo como CEO, Steve Ballmer, que ele conhecera na faculdade. A propósito, Steve foi o 30º empregado da Microsoft, mas o primeiro executivo contratado por Bill. E a história não acaba aqui. Bill e Melinda Gates decidiram empregar sua riqueza para fazer a diferença no mundo. Guiados pela crença de que toda vida tem igual valor, criaram uma fundação para fazer uma única coisa: resolver problemas muito difíceis, tanto de saúde como de educação. Desde o início, a maior parte das doações da fundação seguiu para uma área: o ambicioso Programa de Saúde Global de Bill e Melinda, cujo único objetivo é empregar avanços da ciência e da tecnologia para salvar vidas em países subdesenvolvidos. Para fazer isso, eles focaram uma única coisa: erradicar as doenças infecciosas, causa importante de mortes na época. Em certo ponto da jornada, tomaram a decisão de focar também em uma única coisa que faria isso: vacinas. Bill explicou a decisão: tínhamos que escolher o que seria a coisa mais impactante para oferecer. A ferramenta mágica de intervenção na saúde são as vacinas, porque podem ser feitas sem grandes gastos. Uma única linha de pensamento os levou por esse caminho quando Melinda questionou: em que lugar podemos gerar o maior impacto com esse dinheiro? Bill e Melinda Gates são provas vivas do poder da única coisa. Única coisa. As portas do mundo foram abertas e a visão que ofereceram é estonteante. Por meio da tecnologia e da inovação, sobram oportunidades e as possibilidades parecem não ter fim. Isso pode ser tanto inspirador quanto angustiante. A consequência não intencional da abundância é que somos bombardeados por mais informações e escolhas num dia do que nossos ancestrais recebiam durante a vida toda. Atormentados e apressados, uma sensação ranzinza de que tentamos demais e conseguimos de menos nos assombra dia após dia. Percebemos por intuição que o caminho para se chegar ao mais passa pelo menos, mas a questão é onde começar. De tudo o que a vida tem a oferecer, como escolher? Como tomar as melhores decisões, viver a vida num nível extraordinário e jamais olhar para trás. Viva a única coisa. O que Curry sabia, todas as pessoas de sucesso sabem. A única coisa repousa no coração do sucesso e é o ponto de partida para alcançar resultados extraordinários. Baseada em pesquisa e em experiência de vida, esta é uma grande ideia sobre o sucesso embrulhada num pacote simples e inofensivo. Explicá-la é fácil, acreditar nela pode ser difícil. Então, antes que entremos numa discussão franca, sincera, sobre como de fato funciona a única coisa, quero discutir abertamente os mitos e os dados incorretos que nos impedem de aceitá-la. São as mentiras do sucesso. Quando as banimos de nossas mentes, podemos investir na única coisa de mente aberta, seguindo então por um caminho livre. Parte 1. As mentiras. Elas nos enganam e despistam. Não é o que você não sabe que o coloca em apuros. É o que você tem certeza de que não é bem assim. Mark Twain. O problema com a verdade. Em 2003, Merriam-Webster começou a analisar pesquisas em seu dicionário online para determinar a palavra do ano. A ideia surgiu porque, considerando-se que as pesquisas na internet revelam aquilo que está no imaginário coletivo, então a palavra mais pesquisada deveria capturar o espírito dos tempos. A ganhadora cumpriu com o prometido. Em meio a invasões no Iraque, parecia que todo mundo queria saber o que democracia realmente significava. No ano seguinte, blog, uma pequena palavra inventada para descrever um novo jeito de se comunicar, ficou no topo da lista. Depois de todos os escândalos políticos nos Estados Unidos em 2005, integridade foi a mais honrada.
Então, em 2006, Merriam-Webster acrescentou uma novidade. Os visitantes do site poderiam indicar candidatas e, em seguida, votar na palavra do ano. Poderíamos afirmar que foi uma tentativa de instigar um exercício quantitativo de feedback qualitativo ou chamar apenas de bom marketing. A vencedora, numa vitória de 5-1, foi Truthfulness, palavra em inglês cunhada pelo comediante Stephen Colbert no episódio de estreia de seu programa no Comedy Central, The Colbert Report, como a verdade que vem de dentro, não dos livros. Na era da informação, motivada pelas notícias que não param, rádios vociferantes e blogagem sem editoração, a Truthfulness captura todas as mentiras incidentais, acidentais e até intencionais que soam como verdadescas o bastante para que as aceitemos como verdadeiras. O problema é que tendemos a agir de acordo com o que acreditamos, até mesmo quando não é algo em que deveríamos crer. Como resultado, acreditar na única coisa se torna difícil porque, infelizmente, começamos a acreditar em muitas outras coisas. E, mais frequentemente do que gostaríamos, essas outras coisas confundem nossos pensamentos, desencaminham nossas ações e desviam nosso sucesso. A vida é curta demais para caçar unicórnios. É preciosa demais para que confiemos em pé de coelho. As verdadeiras soluções estão quase sempre debaixo de nossos olhos. Infelizmente, foram, em geral, obscurecidas por uma quantia incrível de disparates, por uma inundação impressionante de senso comum que acaba beirando o nonsense. Seu chefe já usou com você a metáfora do sapo na água fervente? Jogue um sapo numa panela de água quente e ele vai pular para fora de imediato. Mas se você colocar um sapo em água morna e aumentar a temperatura lentamente, ele ferverá até a morte. É mentira. Uma mentira que parece verdade, mas mentira mesmo assim. Alguém já lhe disse que o peixe fede da cabeça para baixo? Ditado comum nos Estados Unidos. Ele sugere que quando um grupo enfrenta problemas, estes começaram graças ao seu líder. Não é verdade. Apenas um conto de pescador que acabou sendo fisgado. Já ouviu falar de Cortés, o explorador que queimou seus navios ao chegar nas Américas para motivar os homens? Não é verdade. Outra mentira. Aposte no jockey e não no cavalo tem sido o clamor persistente para que se coloque fé na liderança de uma empresa. Contudo, como estratégia de aposta, essa máxima vai colocar você em alta velocidade rumo à pobreza e, portanto, quereremos saber como ela chegou a virar ditado. Com o tempo, mitos e mentiras são lançados tão frequentemente que acabam parecendo familiares e começam a soar como verdadeiros. Logo, estamos tomando importantes decisões baseados neles. O desafio que todos enfrentamos quando formamos nossas estratégias de sucesso é que, como nos ditados dos sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso tem suas próprias mentiras. Tenho muita coisa para fazer. Farei mais coisas se fizer tudo ao mesmo tempo. Preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Eu deveria conseguir fazer o que quero sempre que quero. Preciso de mais equilíbrio na vida. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Repita esses pensamentos com frequência e eles se tornarão as 6 mentiras sobre o sucesso que nos impedem de viver a única coisa. As 6 mentiras que separam você do sucesso. 1. Tudo importa igualmente. 2. Multitarefas. 3. Uma vida disciplinada. 4. A força de vontade está sempre à disposição. 5. Uma vida balanceada. 6. Grande é ruim. As 6 mentiras são crenças que, assimiladas, se tornam princípios operacionais que nos direcionam para o caminho errado. São grandes rodovias que acabam encolhendo e virando rastro de coelho. Ouro de tolo que nos despista da verdadeira mina. Se pretendemos maximizar nosso potencial, precisamos nos certificar de ter colocado essas mentiras para dormir. 4. Tudo importa igualmente. As coisas que mais importam nunca devem ficar à mercê de coisas que importam menos. Johann Wolfgang von Goethe. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Bob Hawke. A igualdade é um ideal valoroso buscado em nome da justiça e dos direitos humanos. No mundo real dos resultados, contudo, as coisas nem sempre são iguais. Não importa como os professores deem notas, 2 estudantes não são iguais. Não importa quão talentosas sejam, 2 pessoas nunca são iguais. Meia dúzia é igual a 6 e as pessoas devem absolutamente ser tratadas de modo igual, mas no mundo das conquistas, nem tudo importa da mesma forma. A igualdade é uma mentira. Compreender isso é a base de todas as melhores decisões. Então, como decidir? Quando você tem muito a fazer no dia, como decide o que priorizar? Quando éramos crianças, em geral, fazíamos as coisas que precisávamos quando chegava a hora de fazê-las. Hora de tomar café da manhã, hora de ir à escola, hora da lição de casa, hora de cumprir os afazeres, hora do banho, hora de dormir. Depois, conforme crescemos, ganhamos uma margem de arbítrio. Você pode sair para brincar se terminar sua lição de casa antes do jantar. Mais tarde, por sermos adultos, tudo ficou arbitrário. Tudo virou escolha nossa. E quando nossas vidas são definidas por nossas escolhas, a questão mais importante é como fazer boas escolhas. O complicado é que quanto mais o tempo passa, parece que mais coisas do tipo simplesmente têm que ser feitas se acumulam. Atarefados demais, ocupados demais, compromissados demais, sempre atrasados, torna-se esmagadoramente nossa condição coletiva. É aí que a batalha pelo caminho certo fica dura e frenética. Sem uma fórmula clara para tomarmos decisões, retornamos a maneiras conhecidas e confortáveis de decidir o que fazer. Como resultado, selecionamos atropeladamente estratégias que enfraquecem nosso sucesso. Pimboleando ao longo do dia feito um personagem confuso de filme B de terror, acabamos correndo escada acima quando deveríamos, ao contrário, escapar pela porta da frente. A melhor decisão é trocada por qualquer decisão. E o que deveria ser progresso simplesmente vira uma armadilha. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Ficamos ativos e ocupados, o que não nos leva de verdade para mais perto do sucesso, e superocupados, raramente damos conta dos negócios. É como Henry David Thoreau disse, não basta ocupar-se como se ocupam as formigas. A questão é com o que nos ocupamos. Nocautear centenas de tarefas implica uma substituição pobre para fazer uma única tarefa que realmente tenha significado. Nem tudo importa igualmente e o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais. Entretanto, é assim que a maioria joga no dia a dia. Muito a ser feito em relação a nada.
Listas de tarefas são um ícone da indústria da organização do tempo para o sucesso. Com nossos quereres e os desejos dos outros voando contra nós por todos os lados, rabiscamos tudo impulsivamente em pedaços de papel em momentos de clareza, ou os estruturamos metodicamente em caderninhos de anotações. Pessoas que planejam o tempo reservam espaço de valor para elaborar listas de tarefas diárias, semanais e mensais. São diversos os aplicativos que levam essas listas a tiracolo nos celulares e programas de computador as oferecem logo no menu. Parece que, aonde quer que vamos, somos encorajados a fazer listas. E embora as listas sejam inestimáveis, elas têm um lado sombrio. Enquanto servem como uma útil coleção de nossas melhores intenções, as listas também nos tiranizam com coisas triviais, sem importância, as quais nos sentimos obrigados a cumprir só porque estão na lista. Assim, naturalmente, muitos de nós têm uma relação de amor e ódio com nossas listas. Se você permitir, elas vão definir prioridades tanto quanto uma caixa abarrotada de e-mails dita seu dia, ainda que a maioria deles seja sem importância, disfarçados como prioritários. Resolver essas tarefas na ordem em que as recebemos é agir como se uma engrenagem que range necessitasse imediatamente de óleo. Mas, como notou oportunamente o primeiro-ministro australiano, as coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Empreendedores agem de forma diferente. Eles têm olhos para o essencial. Eles pausam por tempo suficiente para decidir o que importa e permitir que o importante guie seu dia. Empreendedores fazem mais cedo o que os outros planejam fazer mais tarde e adiam, talvez por tempo indeterminado, o que outros fazem mais cedo. A diferença não está na intenção, mas no caminho certo. Empreendedores sempre trabalham a partir de um senso claro de prioridade. Mantida num estado cru como simples inventário, uma lista de tarefas pode com facilidades desnorteá-lo. Uma lista de tarefas reúne simplesmente as coisas que você acha que precisa fazer. A primeira coisa da lista é apenas a primeira coisa em que pensou. Listas de tarefa em si não incorporam o propósito do sucesso. Na verdade, em sua maioria, trata-se apenas de listas de sobrevivência. Ajudam a sobreviver ao dia e à vida, mas não fazem de cada dia um trampolim para o próximo, de forma que você construa sequencialmente uma vida de sucesso. Perder muitas horas checando uma lista de tarefas e terminar o dia com uma lata de lixo cheia e uma mesa vazia não é nada virtuoso e não tem nada a ver com sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso, criada propositalmente em torno de resultados extraordinários. Listas de tarefas tendem a ser longas, as de sucesso são curtas. Uma puxa você para todas as direções, a outra aponta para uma direção específica. Uma é um diretório desorganizado, a outra é uma diretiva organizada. Se uma lista não é elaborada em torno do sucesso, então não é para ele que ela vai levar. Se sua lista contém de tudo, provavelmente levará você a todos os lugares, menos aonde você quer chegar de verdade. Então, como uma pessoa de sucesso transforma uma lista de tarefas numa lista de sucesso? Com tantas coisas que você poderia fazer, como decidir o que importa mais a cada momento de seu dia? Basta seguir o Juran. Juran desvenda o código. No fim dos anos 1930, um grupo de executivos da General Motors fez uma descoberta intrigante que abriu a porta para uma inovação incrível. Um dos leitores de cartão deles, dispositivo usado em computadores antigos, começou a produzir dados sem nexo. Enquanto investigavam a máquina com problema, encontraram um jeito de codificar mensagens secretas, algo de muito valor na época. Desde que as infames máquinas codificadoras alemãs Enigma apareceram durante a Primeira Guerra Mundial, codificar e decodificar tornou-se assunto de alta segurança nacional, atiçando ainda mais a curiosidade do público. Os executivos da GM rapidamente ficaram convencidos de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor visitante da Western Electric, não concordou com isso. Aceitou o desafio de decifrar o código, virou a noite trabalhando e o quebrou por volta de 3 da madrugada. Seu nome era Joseph M. Juran. Juran mais tarde citou esse incidente como o ponto de partida para querer quebrar um código ainda mais complexo, realizando uma de suas grandes contribuições à ciência e aos negócios. Como resultado do sucesso que obteve, um executivo da GM o convidou para analisar as pesquisas sobre o controle salarial, que seguia uma fórmula descrita pelo economista pouco conhecido Vilfredo Pareto. No século XIX, Pareto escrevera um modelo matemático para a distribuição de proventos na Itália, o qual afirmava que 80% da terra eram propriedade de 20% das pessoas. A riqueza não se distribuía igualmente. Na verdade, de acordo com Pareto, ela se concentrava de maneira bastante previsível. Pioneiro no controle de qualidade, Juran notara que um punhado de falhas costumava produzir a maioria dos problemas. Esse desequilíbrio não somente fazia sentido em sua experiência, como ele suspeitava de que se tratava de regra universal. E o que ele observara poderia ser ainda maior do que imaginara. Enquanto escrevia seu livro seminal Quality Control Handbook, Manual do Controle de Qualidade, Juran queria dar um nome curto para o conceito de poucos vitais e muito triviais. Uma das diversas ilustrações do manuscrito foi rotulada o princípio de Pareto da distribuição desigual. Outros a teriam chamado Lei de Juran. Ele preferiu princípio de Pareto. O princípio de Pareto, no fim das contas, é tão real quanto a lei da gravidade, embora a maioria das pessoas falhe em ver a gravidade da questão. Não é apenas uma teoria, é uma certeza da natureza, provável e previsível, e uma das maiores verdades relativas à produtividade já descobertas. Richard Koch, no livro The 80-20 Principle, definiu-a melhor do que ninguém. O princípio de 80-20 afirma que as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos ou às mais valiosas recompensas. Em outras palavras, no mundo do sucesso, as coisas não são iguais. Uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. O investimento correto cria a maioria dos rendimentos. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Pareto nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Não se atenha a números. A verdade de Pareto refere-se à desigualdade, e embora seja em geral afirmada segundo a proporção de 80-20, pode na verdade aparecer em diversas proporções. Dependendo das circunstâncias, pode facilmente surgir como digamos 90-20, onde 90% do seu sucesso vem de 20% do seu esforço. Ou 70-10 ou 65-5.
Mas entenda que todos esses valores trabalham de acordo com o mesmo princípio. O grande insight de Juran foi que nem tudo importa igualmente. Algumas coisas importam mais que outras, muito mais. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica o princípio de Pareto a ela. O princípio de 80-20 tornou-se uma das mais importantes regras para o sucesso na minha carreira. Ele descreve o fenômeno que, como Juran, observei em minha própria vida mais de uma vez. Algumas poucas ideias me deram boa parte de meus resultados. Alguns clientes eram muito mais valiosos que outros. Um número pequeno de pessoas criava a maior parte do sucesso em meus negócios. E um punhado de investimentos colocou as maiores somas em meus bolsos. Para onde eu olhava, o conceito de distribuição desigual se destacava. Quanto mais aparecia, mais eu prestava atenção nele. E quanto mais eu prestava atenção, mais ele aparecia. Finalmente, parei de pensar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como o princípio absoluto do sucesso que ele é. E não apenas na minha vida, mas também no meu trabalho com os outros. E os resultados foram extraordinários. Pareto ao extremo. Pareto prova tudo o que estou dizendo, mas tem uma pegadinha. Ele não vai longe o bastante. Quero ir além. Quero que você leve o princípio de Pareto ao extremo. Quero que alcance a simplicidade, identificando os 20%, e depois quero que seja ainda mais simples, encontrando o que há de vital dentro do que é vital. A regra de 80-20 é a primeira palavra, mas não a última sobre o sucesso. O que Pareto começou, você tem que terminar. O sucesso requer que você siga o princípio de 80-20, mas você não tem de parar aqui. Continue em frente. Dá para tirar 20% dos 20% dos 20% e continuar até que você descubra qual é a coisa mais importante. Não importa qual é a tarefa, a missão ou o objetivo, seja grande ou pequeno. Comece com uma lista tão extensa quanto quiser, mas cultive a ideia de que você vai reduzi-la até o pouco que é mais importante, sem parar até chegar ao que é realmente essencial, o que é imperativo, a única coisa. Em 2011, convoquei uma reunião com o nosso time-chave de executivos. Embora estivéssemos crescendo muito rápido, ainda não éramos conhecidos pelos grandões do nosso ramo. Desafiei nosso grupo a pensar em 100 maneiras de mudar essa situação. Levamos o dia inteiro para fazer uma lista. Na manhã seguinte, nós a estreitamos para 10 ideias, escolhendo apenas uma ideia principal. Foi decidido que eu escreveria um livro sobre como se tornar um executivo de elite em nosso ramo. Deu certo. 8 anos depois, esse livro não apenas se tornou um best-seller nacional, mas também deu início a uma série de livros com vendas totais acima de 1 milhão de cópias. Num ramo que concentra cerca de 1 milhão de pessoas, uma coisa mudou nossa imagem para sempre. Agora, mais uma vez, pare para fazer as contas. Uma ideia entre 100. Isso é levar Pareto ao extremo. É pensar grande, mas ser muito simples. É aplicar a única coisa a um desafio empresarial de forma verdadeiramente poderosa. Mas esse raciocínio não se aplica apenas aos negócios. Quando completei 40 anos, comecei a ter aulas de guitarra e logo descobri que poderia praticar durante apenas 20 minutos por dia. Como não era muito, entendi que eu precisava condensar o que aprendia. Pedi conselhos a meu amigo Eric Johnson, um dos melhores instrumentistas que já conheci. Ele disse que se eu pudesse praticar apenas uma única coisa, então deveriam ser escalas. Segui o conselho e escolhi a escala menor de blues. E descobri que caso eu aprendesse a escala, poderia tocar muitos dos solos dos grandes guitarristas de classic rock, de Eric Clapton a Bill Gibbons, e talvez algum dia até Eric Johnson. Essa escala se tornou minha única coisa para a guitarra, abrindo minhas portas do mundo do rock and roll. A desigualdade de esforço em prol de resultados está em todo lugar na sua vida. Basta você procurar. E, se aplicar esse princípio, ele trará o sucesso que busca. Sempre haverá algumas poucas coisas que importam muito mais que o restante. E entre estas, uma será a mais relevante. Internalizar esse conceito é como ganhar uma bússola mágica. Sempre que você se sentir perdido ou sem direção, pode sacá-la para lembrar-se de descobrir o que mais importa. Boas ideias. 1. Seja simples. Não se preocupe em acumular tarefas. Foque em ser produtivo. Permita que apenas o mais importante direcione seu dia. 2. Vá ao extremo. Quando descobrir o que é realmente relevante, continue perguntando o que mais importa, até que sobre apenas uma coisa. A atividade central tende a estar no topo da sua lista de sucesso. 3. Diga não. Não importa se você diz depois ou nunca. A ideia é dizer agora não para qualquer coisa que você poderia fazer em vez de concluir o que é mais importante. 4. Não se prenda ao jogo do ok, feito. Se acreditamos que as coisas não importam igualmente, temos de agir desse modo. Não podemos ser direcionados pela ideia de que tudo tem de ser feito, eliminando coisas da lista e de que isso é o que traz o sucesso. Não podemos ficar presos nesse jogo que nunca produz vencedores. A verdade é que as coisas têm mesmo valores diferentes entre si e o sucesso vem quando nos preocupamos com o que é mais importante. Às vezes, essa é a primeira coisa que você faz. Às vezes, é a única. De qualquer maneira, fazer a coisa mais importante é sempre o mais importante. 5. Multitarefas. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Publilius Sirus. Fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Steve Uzell. Então, se fazer a coisa mais importante é o mais importante, por que você tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Boa pergunta. No verão de 2009, Clifford Ness procurou responder a ela. Sua missão? Descobrir como os famigerados multitarefeiros faziam várias coisas ao mesmo tempo. Ness, professor da Universidade de Stanford, disse ao New York Times que admirava os multitarefeiros e considerava-se ruim nisso. Então, ele e sua equipe de pesquisadores aplicaram questionários a 262 estudantes para determinar quão frequentemente eles faziam várias coisas de uma só vez. Dividiram os sujeitos do teste em dois grupos, os maiores e os menores multitarefeiros, e começaram com a pressuposição de que os multitarefeiros mais frequentes se sairiam melhor. Mas estavam errados. Eu tinha certeza de que eles possuíam alguma habilidade secreta, disse Ness. Mas no fim das contas, os maiores multitarefeiros adoram irrelevâncias. Foram ultrapassados em todos os sentidos. Embora convencessem a si mesmos e ao mundo de que eram bons nisso, havia um pequeno problema. Citando Ness, multitarefeiros eram medíocres em tudo. Fazer de tudo ao mesmo tempo é uma mentira.
É mentira, porque quase todo mundo aceita a ideia como o certo a se fazer. Ficou popular a ponto de as pessoas chegarem a pensar que elas sempre devem agir assim, fazendo o máximo que puderem ao mesmo tempo. Não apenas ouvimos falar sobre quem consegue ser multitarefa, mas também ouvimos falar